Capítulo 5.12 O modelo do orbital molecular. O modelo do orbital molecular considera a molécula como uma coleção de elétrons de valência e núcleos positivos e gera novos orbitais moleculares a partir da soma das funções de onda dos orbitais atômicos. As propriedades desses novos orbitais moleculares serão definidas pela interação dos elétrons de valência com os centros positivos desses núcleos atômicos. Esses novos orbitais são deslocalizados, ou seja, eles não pertencem a qualquer átomo, mas se estendem por toda a região do espaço que engloba os átomos ligados. O elétron passa a maior parte do tempo entre dois núcleos e está submetido a um campo de força de dois centros muito diferente do átomo isolado, e esta nova consideração deve dar origem a novos tipos de orbitais que são caracterizados como moleculares, em vez de orbitais atômicos. Orbitais moleculares. A maneira mais fácil de visualizar um orbital molecular é considerar dois átomos isolados e os orbitais que cada átomo teria separadamente. Em seguida, os átomos são aproximados e os orbitais somados até o ponto em que a distância internuclear corresponde à molécula real. Neste ponto, se considera que a forma e energia dos orbitais gerados são os orbitais moleculares da molécula. Os elétrons disponíveis preenchem esses orbitais do mais baixo ao mais alto, como no princípio de preenchimento das configurações de elétrons atômicos. Para moléculas pequenas, existem regras simples que regem a maneira que os orbitais atômicos se transformam em orbitais moleculares. O verdadeiro poder da teoria orbital molecular, no entanto, vem do seu tratamento matemático que se presta a previsões detalhadas de energias de ligação e outras propriedades moleculares. No início deste estudo sobre ligação química, foi definido que um elétron que ocupa a região do espaço entre dois núcleos exerce uma atração mútua nos dois centros positivos, levando a um efeito combinado que dirige para a formação do agregado atômico. Porém, se o elétron estiver fora deste espaço internuclear, do lado de um dos núcleos, exerce um efeito contrário à ligação e na verdade promove a repulsão entre os dois núcleos. O íon da molécula de hidrogênio. O primeiro passo é considerar a molécula mais simples possível, H2+. Conforme os dois núcleos de hidrogênio se movem em direção um do outro, os orbitais atômicos 1s dos átomos isolados gradualmente se somam em um novo orbital molecular no qual a maior densidade de elétrons se localiza entre os dois núcleos. Este arranjo constitui a ligação química e o orbital gerado pela soma entre os orbitais atômicos é o orbital molecular. A região tridimensional de espaço definida pelo orbital molecular é simétrica em relação à linha de centros entre os núcleos. Esta propriedade de simetria define um orbital sigma. Nesta aproximação, se partiu dos orbitais atômicos 1s, que geraram até agora apenas um orbital sigma. De acordo com as regras da mecânica quântica, os orbitais não podem simplesmente aparecer e desaparecer, conforme a conveniência. Quando os orbitais interagem, pode ocorrer uma variação nas suas formas, mas o número de orbitais é conservado. Isso é equivalente a afirmar que sempre deve haver o mesmo número de conjuntos permitidos possíveis de números quânticos de elétrons. A pergunta é onde está o orbital perdido? E para responder a esta pergunta, vamos considerar o caráter ondulatório dos orbitais construídos no estudo anterior do átomo de hidrogênio. Os fenômenos ondulatórios, como ondas sonoras, ondas de luz ou mesmo as ondas do oceano se combinam umas com as outras de duas maneiras. Podem se reforçar um ao outro, resultando em uma onda mais forte, ou podem interferir e se anular total ou parcialmente. Algo semelhante ocorre quando as ondas de matéria, correspondentes aos dois orbitais 1s dos átomos de hidrogênio isolado interagem, e são possíveis combinações em fase e fora de fase. A combinação em fase vem da sobreposição que reforça a onda na região entre os núcleos, é a interação que promove a ligação orbital. A combinação, fora de fase, dos dois orbitais dá origem a um orbital molecular que tem sua maior probabilidade de encontrar o elétron na região do espaço fora da região internuclear, no que consideramos anteriormente como a região do espaço antiligante, e por isso este segundo orbital é chamado de orbital antiligante ou sigma estrela. Quando as duas funções de onda 1s combinam fora de fase, as regiões de alta probabilidade de elétrons são subtraídas na região entre os núcleos, e exatamente no meio do caminho, a probabilidade de encontrar o elétron é zero.
Esta região é chamada de superfície nodal, característica de orbitais antiligantes. É importante notar que quaisquer elétrons que se encontram em um orbital antiligante não contribuem para a formação de ligações e, além disso, contribuem contra a ligação. Um tratamento matemático mais avançado mostra que este resultado surge das operações matemáticas sobre os orbitais a partir da natureza ondulatória dos orbitais combinados. Diagramas de orbitais moleculares. A energia dos orbitais atômicos e moleculares de ligação e antiligação é geralmente representada por um diagrama semelhante ao mostrado abaixo. Os elétrons preenchem os orbitais moleculares de menor energia antes que os orbitais de maior energia, de forma semelhante aos orbitais atômicos. Assim, o único elétron do H2+ vai para o orbital ligante e o orbital antiligante permanece vazio. Como um orbital pode conter um máximo de 2 elétrons, o orbital ligante do H2+ está semi-preenchido. Este único elétron é, no entanto, o suficiente para diminuir a energia potencial de um mol de pares de núcleos de hidrogênio em 270 kJ, mol, o suficiente para que mantê-los juntos e permitir que o H2+ se comporte como uma espécie molecular. Embora o H2+ seja estável neste sentido energético, na verdade é uma molécula extremamente reativa, por isso, esse íon não é observado usualmente na natureza. De hidrogênio. Se um elétron no orbital de ligação contribui para a formação de uma ligação química, seriam 2 elétrons ainda melhores? Ao combinar 2 átomos de hidrogênio, 2 núcleos e 2 elétrons, ambos os elétrons entram no orbital ligante, conforme ilustrado na figura seguinte. Considerando que um elétron reduziu a energia potencial dos 2 núcleos em 270 kJ por mol, então se espera que 2 elétrons estabilizem o dobro, ou seja, 540 kJ por mol. Experimentalmente, são necessários 452 kJ para dissociar um mol de moléculas de hidrogênio em átomos de H, e a razão pela qual a energia potencial não é reduzida na mesma quantidade pelos 2 elétrons é atribuída à presença de 2 elétrons no mesmo orbital, que resulta em repulsão entre as cargas negativas, e diminui o efeito da estabilização. Este é exatamente o mesmo efeito que vimos na comparação das energias de ionização para os átomos de hidrogênio e hélio. De hélio. Avançando pela tabela periódica, vem o gás nobre hélio. Ao considerar He2+, se passa a uma molécula hipotética com 2 núcleos de carga 2+ e 3 elétrons. Esta molécula é menos estável do que o H2 e a energia necessária para sua dissociação é de 301 kJ por mol. A razão vem do diagrama do orbital molecular, quando 2 elétrons são acomodados no orbital ligante, mas o terceiro elétron vai para o orbital molecular seguinte, que é o orbital sigma antiligante, sigma asterisco. A presença de um elétron neste orbital dá origem a um componente repulsivo que atua contra a ligação química e cancela parcialmente o efeito do orbital ligante preenchido. O passo seguinte é considerar a combinação de átomos de hélio para formar diélio, hélio 2, que não é uma molécula estável, porque agora são 4 elétrons, sendo que 2 estão no orbital ligante e 2 no orbital antiligante, que cancela o efeito de ligação, e a energia de ligação do diélio foi determinada em apenas 0,084 kJ por mol, um valor extremamente baixo, insuficiente para estabilizar a molécula em relação ao movimento térmico aleatório em qualquer temperatura. Assim, o hélio 2 não existe. Esse vídeo faz parte do livro Química Geral, disponível nas formas físicas e como e-book. O link para o livro está na descrição. Obrigado por acompanhar o canal e tem mais conhecimento químico disponível.